Vamos falar um pouquinho mais sobre o Pai Nosso. Nós estamos aí numa série na quinta-feira, iniciamos semana passada, e nós queremos falar sobre o Pai Nosso, a oração em que o próprio Jesus deixou estabelecida no livro de Mateus, no capítulo 6, a partir do versículo 9. Na verdade começa já desde o 1, porque ele começa orientando, para depois ele fazer a oração em si, nos ensinando. E se você parar e prestar atenção em tudo aquilo que Cristo nos deixou, tudo que Cristo falou, tudo que ficou escrito sobre Ele, sobre a vida dele, faz parte do manual da conduta cristã. Então é por isso que nós dedicamos tempo para os ensinamentos de Cristo e tentamos sempre entender aquilo que a Escritura está transmitindo para nós. Eu quero de primeiro momento pedir perdão para vocês, às vezes eu vou ficar um pouquinho... dar uma demorada para ler. Eu perdi meu óculos hoje, gente. A gente tem que achar um negocinho de localizar óculos, gente. Eita, troço para perder de vez em quando. Eu esqueci ele em algum lugar, Ricardo. E hoje eu esqueci ele total. Então os irmãos aí da quarta fileira para trás, assim, eu já quase não consigo enxergar o rosto. Aleluia. Mas o Senhor é bom, amém? Mateus no capítulo 6 e no verso 9, eu quero ler apenas o primeiro versículo para nós começarmos a conversa. Diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Semana passada, quando eu comecei a falar sobre esse tema, e eu confesso para vocês que é um tema que me atrai muito, falar sobre essa oração, falar sobre as práticas que Cristo deixou para nós vivermos, é algo que para mim faz todo sentido para a nossa vida em Cristo. Porque não tem como, meu irmão, eu me denominar cristão, não tem como eu estar frequentando uma igreja, não tem como eu levantar uma bandeira de Cristo se eu não conheço os princípios básicos do Evangelho. E a oração do Pai Nosso, ela começa com uma expressão que muitas vezes em nosso meio nós temos dificuldade de entender. A primeira expressão do Pai Nosso é realmente esse nome: Pai Nosso. Em primeiro momento, quando Jesus começa a oração, ele começa compartilhando aquilo que era dele para mim e para você. E olha só que impressionante que muitas vezes eu e você, nós não entendemos o sentido do compartilhar. Porque a gente acha que compartilhar é somente dividir algo, é somente pegar e, vamos supor, eu quero compartilhar o pão, então eu estou dando algo que é meu, o pão que estava comigo, para alguém. E o sentido da oração do Pai Nosso, ela vai muito além de simplesmente eu dar alguma coisa que é minha. Não, ele divide o sentido da palavra entre eu e você. Então ele pega algo que era somente dele, até porque eu quero lembrar vocês, eu sei que vocês sabem disso, mas para não deixar de passar, que Jesus Cristo, antes de descer na terra, ele era o único Filho de Deus. A Bíblia vai falar que nós somos a criatura, ou seja, em Gênesis, lá na criação, fala que Deus criou o homem. Toda vez que alguma coisa é criada, toda vez que algo é criado, aquele que criou, seja uma máquina, seja o que for, passa a ser o quê? Criador da criação. Então, se ele é o nosso criador, se ele nos criou, nós somos a criação dele. Ah, pastor, mas por que então hoje nós falamos que somos filhos de Deus? Por conta de Jesus. Jesus, a Bíblia fala que Jesus, ele deixou da sua glória, ele se despiu de tudo aquilo que era dele, desceu aqui na terra, viveu como eu e você, e nos deu o direito de sermos chamados filhos de Deus. Então ele deu o direito, ele partilhou o direito, aquilo que era unicamente dele. Deus deu o seu Filho unigênito, João 3,16, para que todo aquele que nele crer não pereça, tenha vida Então ele era um Filho único, e de repente ele se despede disso tudo, ou seja, ele deixa isso tudo e nos dá compartilha comigo e com você essa instrução, e ele deixa isso muito claro na oração do Pai Nosso. Ele não começa dizendo meu pai, ele não começa dizendo Deus de Abraão e de Isaac e de Jacó, ele não começa dizendo Deus o onipotente, Deus o criador de todas as coisas, não. Ele começa de uma maneira muito simples, dando a oportunidade para mim e para você, dizendo Pai Nosso. Cara, essa expressão, às vezes a gente passa, lê ela de uma maneira qualquer, e a gente não entende o verdadeiro significado disso. Isso tem um significado muito profundo
Por quê? Porque pensa só, se Deus no começo de tudo, o livro de Gênesis, Ele criou eu e você, criou através de Adão e Eva, Ele cria o homem, adormece ele, cria a mulher e lá coloca no jardim. E aí o que acontece? Entra o pecado. Pelo pecado nós fomos distanciados de Deus. Você lembra disso? Amém? Não quero pregar sozinho hoje à noite aqui não, tá? Então assim, vamos pensar o seguinte, nós estávamos, Adão e Eva estavam lá no jardim do Éden, o lugar que Deus criou. Era criatura de Deus, imagem e semelhança do Criador. Eles participavam de uma configuração que só Deus tinha. Deus deu habilidades somente para nós. Deus deu vocações específicas para mim e para você. Isso lá tudo no Éden. E aí de repente o pecado entra. E a Bíblia fala que onde tem pecado Deus não consegue habitar. E eu acho engraçado que nesse panorama todo, eu queria fazer um entre parênteses aqui para a gente pensar um pouco, que quando Deus chega no Éden, e a Bíblia fala que ao entardecer, todo o entardecer, Ele descia para conversar com o homem. Mas no dia em que ele pecou, naquele entardecer, a pergunta de Deus para Adão, para mim ela faz um sentido muito forte na nossa vida. Pastor, que sentido é esse? O sentido de paternidade. Porque pensa só, eu sempre gosto de trazer para as nossas vidas, para nós pensarmos um pouco na nossa realidade. Porque o que seria, que manual seria esse, se eu não conseguisse trazer para a realidade que eu vivo, ou seja, para as nossas vidas. Pensa só, eu tenho 2 filhos, e quando um deles erra, eu estava aqui agora tocando bateria, já tinha um aqui já transbordando na unção, aqui na frente, e eu já olhei para ele aqui, ó, irmão, batendo bateria, entendeu? Já dei aquela olhada assim para ele, e ele já, opa, o pai está olhando, porque quando o pai olha, quando o pai direciona um olhar, uma palavra, tudo faz um sentido diferente na vida do filho, amém? Você concorda com isso? Cara, quantos de nós aqui às vezes vamos expressar para os nossos filhos e nós dissemos assim, olha a frase que geralmente a gente usa: quando meu pai só olhava para mim, eu já sabia o que ele queria dizer. Você diz ou não diz isso? Eu sei que diz, né? Quer ver os irmãos aí de 40 para cima? Geralmente você usa essa frase. Por quê? Porque isso é verdade. A expressão de um olhar de um pai, irmão, para cima de um filho, comunica. Não é que os nossos filhos, eles não escutam mais ou não entendem mais os nossos olhares. Não, mas talvez o nosso olhar parou de ser direcionado para os nossos filhos. Vamos voltar de novo para a Gênesis? E aí Deus estava lá e irmão, Deus é onisciente, onipotente e onipresente, amém? Então Ele pode tudo, Ele sabe todas as coisas, Ele está em todos os lugares, amém? Você concorda com isso? Está na Bíblia. E aí agora Deus, sabendo de todas as coisas, Ele chega no Éden, sabendo já que o homem havia pecado. Por que Ele pergunta, aonde estás, Adão? É uma pergunta que para mim, cara, ficou fazendo um ponto de interrogação por muito tempo. E eu confesso para vocês que eu procurei muitas respostas para essa pergunta. E a única resposta que eu achei foi o sentido da paternidade de Deus sobre a vida da criatura. Pastor, me explica esse negócio. Vou te explicar. Porque se simplesmente fosse uma criação qualquer de Deus, Deus não tinha se importado. Primeiro ponto. Segundo ponto, Deus, Ele podia olhar com um olhar de indignação, um olhar aonde poderia destruir aquilo que Ele criou, Ele podia fulminar aquilo que Ele criou, só que Deus amou a criação dele desde o princípio, e aí Ele olha com um olhar de paternidade e não de julgamento e diz, Adão, onde você está? A paternidade de Deus, ela fica descrita desde o princípio da criação. A paternidade de Deus, ela fica estabelecida desde o começo, desde o início de tudo. Então, quando Jesus, ele começa a sua oração dizendo, Pai Nosso, faz todo o sentido, porque ele olha para aquelas pessoas que estão diante dele, que ele está ensinando a orar, e diz assim, presta atenção, uma coisa que eu quero dizer para vocês, meus amigos, meus irmãos, através de mim, através do sacrifício da cruz, aquilo que era só meu, aquilo que era meu direito, eu quero compartilhar com vocês. Então o pecado que fez vocês se separarem do meu Pai, eu vou pagar na cruz do Calvário para vocês, então vocês vão participar do mesmo Pai que eu tenho. Olha que coisa linda. Isso foi a morte de cruz, isso foi Jesus morrendo na cruz.
Tem gente que, quando fala sobre a morte de Jesus, fica só preso no sacrifício, fica só preso na dor, fica só preso naquele filme lá esqueci o ator lá, esse cara aí, Mel Gibson, fica só preso naquilo lá, o rosto todo ensanguentado, todo desconfiado. Irmão, aquilo ali é a vitória minha e sua, entende? Então, quando nós celebramos a ceia do Senhor, quando nós estamos no culto, quando nós estamos ali passando pelo momento difícil, quando nós estamos orando, quando nós estamos lendo a palavra, que vem a lembrança de Cristo em nós, meu irmão, não é um olhar de tristeza, não é um olhar, segundo Mel Gibson, cheio de cicatrizes, não, mas é um olhar de alegria, de gozo. Por quê? Porque Ele venceu a morte, ao terceiro dia ressuscitou. Sabe para quê? Para me dar vida, para te dar vida. Amém? E esse é o olhar do Pai Nosso, esse é o olhar da oração do Pai Nosso. Não é um olhar dizendo, meu Deus, tadinho, vou morrer por vocês. Ai, como eu sou bonzinho. Não, nem Jesus se colocou nesse lugar, meu irmão. Tanto é que chegaram para ele e disseram, mestre, tu és bom, hein? Ele, não, eu não sou bom. Como assim, tu não é bom, cara? Olha o que tu faz. Não, bom é meu Pai. E agora a minha pergunta para vocês, por que ele se expressa dessa maneira? Sabe por quê? Porque não tem como eu dizer que algo é bom sem ser concluído. Quando perguntaram isso, Jesus ainda não tinha ido para a cruz, Jesus ainda não tinha ressuscitado, Jesus ainda não tinha, sabe, se entregado pelos meus e pelos teus pecados. Então ele diz, não cara, não, bom é meu Pai, porque Ele já concluiu toda a boa obra. Você entende isso? E aí ele começa a oração do Pai Nosso nesse sentido. O Pai aqui é nosso, o Pai aqui não é meu. Esse cara que eu estou orando, esse cara que eu às vezes eu corro, né? Jesus ele fazia isso, Jesus ele estava lá pregar para a multidão, saía, ia para a mesa dos 12, dava uma ensinada ali na mesa dos 12. Ele pegava às vezes 3, 4, ia um pouquinho mais distante orar. Mas quando ele queria falar com o Pai, ele se retirava sozinho e ia para com o Pai. E ele estava dizendo para eles o seguinte, a comunicação verbal era o seguinte, aquele cara que eu procuro às vezes sozinho, que eu estou lá no monte sozinho, através do sacrifício que eu vou fazer por vocês, através da morte de cruz, através da minha vida, eu quero compartilhar com vocês. O mesmo poder, a mesma glória, a mesma autoridade de se achegar ao Pai, eu quero compartilhar com vocês. Por isso que o Pai é nosso. Amém? Você compreende isso? Então quando você orar, quando você dobrar os seus joelhos, quando você começar a se comunicar com Deus, nunca leve ele para o pessoal. Ai meu Deus, a gente usa essa expressão, não usa? Essa é uma expressão que às vezes ela, claro, que a gente usa de maneira costumeira, não estou criticando isso, mas entende? Se a gente levar isso para o coração e achar que Deus é só meu, irmão, não dá nem para dar Pai do Senhor para o teu irmão que está do lado, entendeu? Porque não faz sentido, você chama o teu irmão daí que está do teu lado, somente de boca para fora. Pensa que o próprio Cristo, começando a orar, ele disse, Pai Nosso. E por isso que para mim, mano, um dos princípios básicos do cristianismo é entender a oração do Pai Nosso. Não tem como eu e você estarmos, sabe, em Cristo Jesus, sem principalmente conhecer o princípio básico do Pai Nosso. Tanto é que nesse capítulo, quando você vai ler esse capítulo, você vai ver que ele está dentro do Sermão da Montanha, que relaciona o quê? O caráter da vida cristã. Se você ler o Sermão da Montanha, se você ler esse capítulo de Mateus, você vai enxergar ali o caráter da vida cristã. Como é que eu agora sendo cristão, como é que eu servindo a Jesus, como é que eu indo para a igreja agora, vou me portar, vou me conduzir? Leia Mateus 6, você vai ter uma aula de conduta. E eu quero te dizer uma coisa, dentro do direito, muitas prerrogativas das nossas leis, nós temos advogado aqui na nave, elas são tiradas de onde? Da Bíblia Sagrada. Esses dias eu perguntei para uma pessoa, meu irmão, onde é que você acha que foi tirado o casamento? Onde é que você acha que foi tirado, né, algumas coisas que nós estávamos conversando ali? E ele ficou tentando pensar, mas na lei está, mas alguém criou a lei, de onde que veio isso? Está tudo na Bíblia. A Bíblia é um manual, meu irmão, de conduta moral. A Bíblia é um manual de conduta social. A Bíblia é um manual de conduta da tua vida, da minha vida. Entendeu? E é por isso que nós estudamos ela, é por isso que nós lemos ela. É por isso que tanto nos cultos que nós estamos aqui, seja na quinta ou seja no domingo, seja eu, ou seja o pastor Dejair, ou seja outro pastor que esteja aqui ministrando a palavra do Senhor, nós entramos dentro disso aqui, esperamos uma resposta do Senhor, o Senhor ministrar no nosso coração, para nós dividirmos com vocês. Por quê? Porque isso tem que fazer parte da nossa vida.
Não dá para ser cristão somente frequentando a igreja, não. Ser cristão é aquele que segue os mandamentos de Cristo, amém? Então a primeira coisa que eu queria falar sobre esse texto é essa expressão, Pai Nosso. Jesus me deu esse direito, o Pai foi compartilhado. Eu queria ler com vocês João 1:12, eu queria pedir para botar aqui, João 1:12, senão na minha Bíblia eu não vou ler. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos de Deus, aos que creem em seu, mantenha aqui meu irmão, preste atenção, o texto ele é muito claro, mas a todos quantos receberam, primeira coisa, quantos de vocês, não levanta a mão, só responde para você, quantos de vocês já aceitaram Jesus? Mano, aquele ato que eu chego no final do culto, que eu digo que se nós temos alguém para Jesus aqui, aquela pergunta ícone, que nós celebramos sim, que nós ficamos muito empolgados sim, que nós adoramos a Jesus sim, sabe por quê? Porque é a oração do Pai Nosso sendo reverenciada no coração dessas pessoas que estão aceitando. Por quê? Porque nós precisamos ter o ato de receber Jesus. Receber Jesus o que é, pastor? É eu abrir a porta da minha casa? Não, é muito mais do que isso, é abrir a porta do seu coração, da sua vida, para Ele entrar. Pastor, como é que eu faço isso no ato público? Dizendo para todos que estão me olhando, a todos que estão me observando, eu estou entregando a minha vida a Jesus Cristo. Isso é compartilhar o Pai Nosso. Isso agora é criar em si uma identidade. Irmão, não é sobre ser evangélico. E é uma coisa que eu bato muito aqui na igreja. Às vezes as pessoas não entendem. Esse dia me perguntaram: pastor, você vai lá, chama o cara para aceitar Jesus, depois diz que o cara que não está convidando ele para uma religião, nem para uma igreja. Eu disse: não, mas não estou mesmo. Porque, irmão, ser evangélico é muito pouco para o meu Jesus. Participar de uma igreja é muito sem sentido para o meu Jesus. O meu Jesus, ele não te convidou para você participar de uma seita, de uma religião, de um clubinho, de uma área social. Não, o meu Jesus morreu por você para compartilhar o Pai dele com a sua vida, para que juntos nós fôssemos irmãos através de Cristo Jesus, para que eu e você perdêssemos a nossa orfandade, que o pecado nos levou. Você entende isso nessa noite? Então quando eu leio isso eu tenho que ter um entendimento. Mas a todos quantos receberam, tem uma atitude que eu preciso tomar. E a atitude qual é? A atitude de aceitar a Jesus. Por isso que aceitar Jesus, meu irmão, é um mecanismo muito importante. Mano, louvor, adoração é muito importante no culto. Oração, muito importante. Palavra, edifica, é de suma importância. Mas quando eu abro a oportunidade da criatura se transformar em filho de Deus, isso não tem preço. Se tem uma coisa que move o céu, irmão, não é a minha boa pregação. Não é o melhor sermão que um outro pastor qualquer vem aqui pregar. Não é isso que move o céu. Que move o céu não é o louvor da banda aqui. Não. O que move o céu, pastor? A Bíblia fala que quando um pecador se arrepende, tem o quê? Tem festa no céu. Então se tem algo que movimenta o céu, é quando as pessoas recebem Jesus como seu Salvador. Você consegue entender isso? Então olha só, diante de uma pequena palavra, de uma pequena expressão, Pai Nosso, olha quanta coisa eu consigo compartilhar. Olha quanta coisa nós precisamos pensar. Olha quão profundo é. Nada, e eu queria que você prestasse atenção nisso, nada que meu Jesus fez, nada que meu Jesus falou foi muito simples. Por mais que seja simples, é profundo. E se você não aprender a mergulhar, você não entende o que Cristo deixou escrito para nós. Vamos lá? Todos os quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos. Tá, então peraí. Você foi feito só quando levanta a tua mão e aceita Jesus? Você já não estava feito? É porque antes nós éramos criatura. Antes nós éramos só algo que Deus criou aqui, assim como no Jardim do Éden. Deus vai lá e cria, assim como criou Adão e Eva. Ele simplesmente vai lá, pega do pó da terra, junta, e na sua narina ele coloca a oportunidade de comunhão entre ele, que é o fôlego de vida. Aí entra o pecado. Onde tem pecado, Deus não habita, nos afasta de Deus. E aí nós vivemos esse tempo todo. Nós nascemos do pecado, é o que a minha e a tua Bíblia fala. E aí nós precisamos entender que é através da salvação em Cristo, através do recebimento de Cristo, que eu começo a compartilhar de novo o Pai com Ele. Que é só através de aceitar a Jesus que o Pai é compartilhado comigo. Então, além de receber, após eu receber, após o movimento. E eu queria fazer um parênteses aqui. Essa desceu rapidinho do céu aqui. Preste atenção numa coisa.
toda vez que você se move para perto de Deus, Deus te dá algo em troca. Irmão, o céu, ele é feito de respostas, ele não é feito de perguntas. Presta atenção que muitas vezes a tua oração, o teu dobrar de joelhos, ele está só fazendo perguntas para o céu, enquanto o céu está esperando uma resposta sua. Olha só, todos os quantos receberam, peraí, eu me movimentei, eu aceitei Jesus, o que aconteceu? Na hora, deu-lhes o direito de serem filhos. Você já recebeu. Você se moveu a aceitar Jesus, em troca você recebeu o quê? A oportunidade de ser filho. Você recebeu o compartilhamento do Pai, na hora. Então toda vez que você estiver numa aflição, toda vez que você estiver numa angústia, toda vez que você estiver numa prova, não fique perguntando: Senhor, por que eu estou fazendo isso? Por que estou passando isso? Não, irmão, Senhor, o que o Senhor quer com isso? Porque eu já estou louco para te dar uma resposta já, por que eu estou passando por isso? E você vai ver que quando você der uma resposta aos céus, o Senhor na hora irá responder aquilo que você precisa. Amém? Vamos para frente? Deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, ao que crê em seu nome. Parece que não faz sentido, porque se você lê ela pausadamente, parece que essa última parte não faz sentido. Vamos ler de novo? Mas a todos quantos receberam, eu já aceitei Jesus. Para aceitar Jesus não tem que crer? Não. Pastor, você vai me dar um nó na cabeça, por que não tem que crer para aceitar Jesus? Pensa que eu posso ir para Jesus por diversas coisas. Eu posso ir para Jesus porque pode ser minha única opção. Eu posso ir para Jesus porque eu posso estar morrendo e alguém disse que esse cara dá vida e vida em abundância. Eu posso ir para Jesus por diversos outros motivos, pela necessidade extrema, e geralmente é assim que nós vamos para Jesus. Então eu preciso entender que eu preciso receber, eu vou ser transformado em seu filho, mas tem uma coisa que eu preciso gravar no meu coração. O que é? A fé. Irmão, não tem como viver em Jesus sem crer no seu nome. Por isso que nós falamos que o nome de Jesus tem todo o poder. Amém? Você está comigo aqui ainda? Então a gente tem que entender isso. Isso tem que fazer parte da nossa vida. Porque eu posso ir para Jesus, eu vou para Jesus, irmão, eu me empolguei, o culto está uma bênção. A palavra falou comigo, quando o irmão ali do violão, a banda tocou, meu Deus, meus olhos se encheram de lágrimas. E aí eu me empolguei, fui para frente, aceitei Jesus. E daí, fui transformado em filho de Deus? Sim. Mas eu preciso agora cravar algo no meu coração. E o que é? Eu preciso crer no seu nome. É por isso que nós temos tanta gente entrando e saindo da igreja. É por isso que muitas vezes nós não vimos mais aquele irmãozinho que está sentado do nosso lado. E a culpa é do pastor que não visita. E a culpa é do irmão que não cumprimentou na porta. A culpa é do grupo do louvor que desafinou um dia no culto. Não, irmão. A culpa é que nós não conseguimos cravar no nosso coração que nós precisamos crer no nome de Jesus. E aí, eu quero compartilhar isso sem ofender ninguém. Geralmente, quando um ato desse acontece, você já viu que a culpa é sempre de alguém e nunca é da pessoa? Nunca vi, mano, uma pessoa que desistiu de estar nos pés do Senhor, de estar na casa de Deus, de estar na igreja, de estar em Cristo Jesus, chegar e dizer assim: não, a culpa é minha. Eu mesmo que não, eu não quero mais Jesus, eu não quero mais saber esse negócio. Não, ele sempre bota desculpa em alguém. Ele sempre arruma um culpado para carregar a sua cruz. E Jesus, o convite dele, o que é? Pega a tua cruz e... Ele não mandou largar, ele mandou pegar. Entendeu? E a gente faz às vezes uns caminhos inversos, porque a gente começa a ler coisas isoladas. E eu quero te dizer uma coisa, eu não sei se isso para ti é uma notícia ruim ou não, mas eu quero te dizer, a Bíblia é uma linha. E se você puxar no capítulo 1 de Gênesis, vai puxar o último capítulo de Apocalipse junto, meu irmão. Porque a Bíblia está toda numa concordância. Ela é uma única coisa. Ela fechada, ela pode ser um livro comum, mas ela aberta é a boca de Deus falando conosco. Amém? Então nós temos que ter esse entendimento. Então o fim, presta atenção, o Pai ele foi compartilhado. O fim principal de Jesus na sua obra, meu irmão, não é que sejamos salvos. A gente acha assim, ó, agora você botei uma pulga atrás da orelha. Peraí, Jesus morreu na cruz para nos salvar, sim ou não? Sim. Mas não é o objetivo final. Não é o objetivo final, não. A oração do Pai Nosso me revela. Primeira coisa que Jesus quer que eu e você entendamos o que é. Que agora nós somos irmãos. O que é ser irmão? Por que eu olho para o Lindenberg e chamo ele de irmão? Porque eu compartilho do mesmo sentido de vida.
Entende? Não é uma nomenclatura de uma seita, não é uma nomenclatura, sabe, de uma convenção, de uma sociedade. Não, meu irmão, se chamar de irmão é dizer que nós compartilhamos do sentido de família através de Cristo Jesus. Perguntinha básica, e você responde só para você, é só para te fazer pensar. Eu gosto do culto em quinta-feira, deixar você sexta-feira bem perturbado, assim, sabe, pensando bastante. Perguntinha: por que no meio dos crentes briga tanto? Né? Você já viu? Os irmãos da confusão, tem uns irmãos que não aceitam, tem uns irmãos meio que bicudo, tem uns irmãos que não dá para falar nada, tem uns irmãos que falam demais, tem uns irmãos que são meio grossos, assim, porque é família, mano. É família. Eu tenho 3 irmãos na minha casa. Eu tenho um irmão mais novo, uma irmã do meio, e eu sou mais velho. Meu irmão, quando nós era pequeno, eu não gosto de dar testemunho na frente dos meus filhos, né? Porque eu sempre falo que nós éramos uma bênção, assim. Mas não é, a gente sabe. Quem é que tem mais irmão aqui? Levanta a mão. É uma glória, não é uma glória? Né? Não é, Fernando? Tá. E passava, o pai chegava, aquela disfarçada, entendeu? E não parece muito com a vida da igreja? Você está na igreja, meu irmão, o pai está aqui, então você está assim, ó, aleluia, glória, parece um anjinho, irmão. Mas às vezes tu dá uma vacilada, e o teu ímpeto de filho, às vezes ele quer sair para fora. Mas o que é que nós temos que fazer? A Bíblia vai falar sobre uma coisa muito importante que eu e você precisamos ter, tá? Porque nós somos filhos, amém? Você entende isso, que nós somos filhos? Você entende que nós deixamos de ser órfãos a partir do momento que aceitamos Jesus? Só que tem uma coisa, meu irmão, eu tenho 2 filhos. Eu tenho um de 8 anos e tenho um de 13 anos. O que eu espero do meu mais velho? Está aqui, ó, cabeludo, coisa mais linda do pai. O que eu espero dele? Maturidade, porque ele já tem 13 anos. Vai ter maturidade com 13 anos? Não. Mas eu espero, porque o pai espera que o mais velho seja referência para o mais. Aí você está 10 anos na igreja e você quer ficar bicudo com o irmão que chegou ontem. Não é uma glória isso? A gente tem que aprender, meu irmão. Esse é o significado da Bíblia, de compartilhar, entendeu? Aí você está na igreja às vezes tanto tempo e não tem paciência com o irmão que está chegando agora. O irmão aceitou Jesus na quinta-feira passada, essa quinta-feira você já está querendo enfiar um feijão goela abaixo dele. Não, vai com calma, irmão, vai com calma. Jesus está fazendo coisas ainda na vida dele, então tolera, tem uma tolerância. O meu pequeno, eu cheguei um dia em casa, agora, semana passada, eu fiquei muito bravo, gente. Porque os dois, a parede da casa novinha, pintada, nós recém mudamos. E os dois estavam, bum, com a bola na parede. Meu Deus. Não existe ira santa, tá? De vez em quando a gente solta, ai, me deu uma ira santa. Não, não existe, ira, tá? Não dá para santificar pecado. Mas eu confesso para vocês, me deu uma ira. E aquilo eu tentei controlar, eu tentei jogar para dentro assim, dizendo, não sai, mas não deu. Por quê? Não foi pelo pequeno estar chutando bola na parede, mas quando eu vi o grande, irmão, sabe, preencher a perna forte que Deus deu para ele e chutar com toda a potência que ele tinha na parede, aí o sangue explodiu. Mas tu, rapaz, tu és o mais velho. E às vezes a gente não sabe se comportar assim na igreja. Você entende? A gente é o mais velho da casa, a gente está mais tempo em Jesus, caminhando mais tempo em Jesus, mas se comporta às vezes como o mais novo da casa. Entende que não tem a ver com a sua idade que você possui, com o tempo de vida que você tem, mas é o tempo de entrega, porque Deus precisa, e eu quero que você grave isso na sua memória e fixe isso no teu coração. Deus precisa de filhos maduros, amém? Glória a Deus. Por quê? Pensa só, ele veio na terra e viveu com 12, não foi isso que ele fez? Não tinha 12 na mesa deles? Cara, ele precisava amadurecer aqueles 12 camaradas. Era isso que ele estava fazendo. Por que o pau pegava mais para o lado deles? Porque ele estava ensinando, estava responsabilizando eles, estava trazendo eles para a mesa ao ponto de dizer, cara, preste atenção, vocês serão a referência, porque eu vou para o meu pai, daqui a pouco eu estou indo, tem uma cruz me esperando. Aí Pedro fica todo, brabo lá, não, eu vou contigo, vai nada, vai para trás de mim, Satanás, deixa eu cumprir aquilo que Deus mandou eu cumprir, meu pai mandou eu cumprir. Preste atenção, cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua estação. O processo, meu irmão, ele vai passar na vida de todos, amém? Aí você não sabe às vezes porque você está passando pela luta que você está passando. Aí às vezes você não sabe porque você passa com a aflição que você está passando. Às vezes você não sabe porque aquele irmão mais novinho
mais imaturo, às vezes até o mais velhinho, mas mais imaturo, chega para você e pisa no teu calo, e você fica bravo querendo xingar a igreja, querendo xingar todos os irmãos, querendo colocar tudo num saco só, querendo ficar bravo com o pastor que vem nem está na situação. Por quê? Na verdade, porque você não está suportando a imaturidade do irmão que está do teu lado. Então a igreja do Senhor, nós enquanto irmãos em Cristo Jesus, precisamos compreender as necessidades. O apóstolo Paulo deixou isso claro. Ele diz: suportai-vos uns aos outros, entendam as necessidades uns dos outros. Vocês entendem o que é isso? Vamos para frente? Aleluia. Vamos lá. O fim principal de Jesus na sua obra não é que sejamos salvos, sim formar uma família. Você compreendeu isso? Amém? Filhos segundo Jesus, restaurando o nosso relacionamento com o Pai. Por que Ele quer transformar eu e você numa família? Por quê, gente? Para se relacionar com o Pai. Ó, não tem mistério, não é simples, só que é profundo. Não é fácil fazer, não é de qualquer maneira, não dá para ser de qualquer jeito, meu irmão. Entendeu? Não é sobre as regras do resgate de vidas, não é sobre as regras que, sei lá, nós botamos no estatuto. Não, meu irmão, é sobre aquilo que a Bíblia fala, é sobre aquilo que a Bíblia diz, é a conduta que está na palavra do Senhor. E é isso que eu tenho que entender. Quando eu tenho maturidade de entender nada, irmão, eu quero que tu entenda isso. Quando eu tenho maturidade de entender o que está escrito na palavra do Senhor, nada mais me condena, a não ser a palavra. Eu não preciso mais da condenação de alguém, eu não preciso mais do apontamento do dedo de alguém. Sabe por quê? Porque quando eu pratico algo que não está na palavra, o Espírito Santo me condena. Por isso você reparte da paternidade de Deus. Por isso que você reparte com Jesus, sabe, a filiação com Deus. Por quê? Porque você tem o Espírito Santo dentro de você. Lembra que Jesus falou depois de ressuscitado? Ele chega lá, vê 100 e poucas pessoas reunidas num lugar e diz: calma, rapaziada, vocês não precisam ficar tribulados. Irmão, se o rabi, o mestre, tinha morrido, o que ele estava pensando? Próximo é nós, vai morrer tudo, meu Deus, Roma vai entrar pela porta. Estava na igrejinha lá reunida, Roma vai entrar pela porta e vai matar todo mundo aqui. Jesus entra lá, ressuscitado, começa a conversar com aqueles camaradas. Tem um que até ainda, meu Deus, olha quanta imaturidade que a gente vê. Tem um que até vai lá e diz: deixa eu ver se é tu mesmo, mostra a mão aí, deixa eu ver se tem furo aí. E aí vai lá Tomé. Pois é, tinha Tomé na mesa, e não tem problema ter Tomé na mesa. Tinha traidor na mesa, e não tem problema ter traidor na mesa. Você lembra que eu estou falando no domingo sobre mesa? Às vezes a gente quer fazer uma seleção que não faz sentido para a palavra. Por isso que bota lá o versículo, irmão, deixa lá para nós, faz favor, isso, me ajuda. Mas todos a quantos o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crê no seu nome. Tem que aceitar, vai receber poder por isso, mas tem que continuar crendo. São caminhos que eu e você precisamos entender e praticar, para sermos e para levarmos a palavra de irmãos de Cristo Jesus, amém? Segundo, a paternidade nos dá origem. Irmão, se tem uma coisa que nós perdemos com o pecado, foi a origem. O que é origem, meu irmão? O que é sair da origem, ou perder a origem? É perder aquilo que é original. Esses dias, meu filho chegou para mim e disse: pai, eu queria um tênis. Eu disse: filho? Pai, eu queria um tênis, eu queria um Jordan. Eu disse: eu fui lá na internet, né, irmão? Eu disse: eu queria saber quanto é que custava esse negócio. Só pelo nome eu imaginei, isso deve ser os olhos da cara e mais a metade da boca, né? Deve ser os olhos da cara e a metade da boca, assim, pelo nome eu já vi que era um negócio caro. Eu disse: cara, não vai rolar, não vai rolar. Pode ser um outro, ali da Estúdio Z, não dá, da Estúdio Z ali não dá, aquele da promoção lá que fica lá atrás, lá, naquelas prateleirinhas, você já foi lá, eu sei que já, naquelas prateleirinhas que fica lá atrás. Pô, pai, mas eu queria, então, aquela coisa. Eu disse: não, filho, não vai. Pai, tem uma loja aqui assim, que vende, 100 pila. Eu disse: filho, vamos prestar atenção. Se na internet custa tanto, por que naquela loja está 100 pila? É porque não é verdadeiro, é falso. Assim como muitas vezes nós não conseguimos identificar a paternidade em nós, é porque nós estamos vivendo um evangelho, falso, que não faz sentido.
O evangelho que faz a minha vontade e não aquilo que a Bíblia fala. O evangelho que tem a ver com aquilo que eu quero e não com aquilo que Deus quer para a minha vida. O evangelho que não tem renúncia, não tem morte, tem afago no meu coração. Porque muitas vezes tudo que eu estou procurando, meu irmão, é algo que corresponda com aquilo que eu quero. Sabe aquela pessoa que só quer que tu fale o que ela quer ouvir? Tu vai dar um conselho, tu vai dar uma puxadinha, tu vai dar uma orientação que vai destonar o caminho dela, ela não tem aceitação? Às vezes esse é o evangelho que nós estamos querendo. E aí sim, meu irmão, desculpa, não dá para ficar na igreja. E aí sim, meu irmão, desculpa eu te falar isso, né? Mas com todo amor, com todo zelo, nessa noite eu quero te dizer, não é a igreja do Senhor. Alguém que está preocupado em te falar somente o que você quer ouvir, desculpa, meu irmão. Isso não faz parte de Cristo. Cristo, quando disse, o Pai é nosso, ele também disse o seguinte, assim, presta atenção, eu vou morrer e a minha morte vai ser de cruz. E se preparem, porque quando eu for para o meu Pai preparar a morada, é o que vocês têm que fazer. Por isso, se você quiser seguir, pegue a tua cruz e siga-me. Não foi mandar largar a tua cruz. Entende isso? Só que muitas vezes nós não levamos o evangelho nessa profundidade. Nós queremos o evangelho segundo as nossas vontades. Vamos embora para frente? A paternidade parte da origem. O que é a origem? Aquilo que se estabeleceu, aquilo que é de primeiro, aquilo que iniciou. Vamos lá. Agora, como os filhos de Deus, nós temos uma origem. Quando eu aceito a Jesus, quando eu entrego a minha vida a Jesus, eu compreendo quem me criou. Eu compreendo quem eu sou lá. Então tudo aquilo que falaram para mim, não sou eu. Todo mundo sabe que essa igreja nasceu dentro de um centro de recuperação, amém? O que nós temos lá? Meninos que foram usuários de droga, de álcool e tal. Cara, você para conversar com um menino daquele, você vai ver as barbaridades que eles já ouviram. Você é um drogado, vagabundo, pilantra. E às vezes essas palavras saíram da boca dos pais e das mães. Saíram de pessoas que amavam aquelas pessoas. Pastor, mas falaram por isso por ignorância, falaram por isso por imaturidade, falaram isso porque já não suportavam mais. Não estou passando pano. Às vezes é difícil, cara. Só quem tem adicto na família sabe o quanto é difícil. Não estou passando pano, mas eu estou trazendo uma memória para você entender o que eu quero falar da palavra do Senhor. O pecado, aquilo que gerou eles, a vida que eles levaram, levou a essas atitudes. E às vezes tudo que uma pessoa dessa ouviu foi desgraça sobre ele. Então quando ele vem para uma igreja e começa a ser falado sobre paternidade, a primeira coisa que acontece com a cabeça dele, com o pensamento dele é travar. Irmão, se tem uma coisa que trava as nossas mentes, são alguns gatilhos que o diabo já plantou durante a vida. O que é gatilho, pastor? É algo, uma mensagenzinha que está lá escondidinha. Às vezes você nem identifica isso, mas basta aquela palavrinha sair, basta aquela palavrinha fazer sentido para você, aquilo trava a tua mente. O pastor fala sobre pai, que Deus é pai, porque o pastor não conhece o meu pai, aquele grosso, e aí começa. Eu estou aqui falando, tentando te pregar, e você está com aquilo na cabeça, aquilo está só rodando. E aí daquilo já vai para outra informação e outra, e você não prestou atenção em nada, nenhuma palavra do culto. E a Bíblia fala que a palavra tem poder de libertar você. Entende? Por isso que muitas vezes Satanás ele começa a fazer essas coisas no nosso meio. Vamos lá. Agora, como filho de Deus, nós voltamos à origem. Não estamos mais presos em nossas condições caídas, ou seja, a condição de Adão depois de pecar, a condição adâmica, porque nós encontramos Jesus. Quando nós encontramos a Jesus, não importa como fomos criados, o que largaram de palavras sobre as nossas vidas, nós identificamos que nós somos filhos de um Deus que criou tudo perfeito. O que deixou imperfeito foi o pecado, mas se eu aceitei e logo eu sou perdoado, eu volto à fase perfeita do meu relacionamento com Deus. Por isso que toda vez que você pecar, toda vez que você der uma perdida na linha, o Espírito Santo te corrige. Por quê? Porque Ele não quer que você saia da origem, do original. Ele não quer que você perca o relacionamento com Deus. Pensar de novo no início de tudo. Por que Deus agora criou o homem? Para quê? Para relacionamento. Para relacionamento, um Deus todo-poderoso, que com sua palavra criou todas as coisas, com as suas mãos, cria eu e você, cria o homem, cria um lugar específico e desce todo dia para bater um papo. Para que Deus criou Adão e Eva? Para conversar, para se relacionar.
Para que Deus tem tanto interesse em nós? Porque nós somos uma família, porque Ele quer se relacionar conosco, Ele quer estar conosco. Tanto é que a Bíblia diz que depois de tudo isso que aconteceu, Jesus ele vai para lá fazer o quê? Fazer lugar. A Bíblia fala que Ele foi para lá, voltou para lá para quê? Para fazer lugar. Para quê, meu irmão? Para mim e para você. Entende? Isso faz sentido para você nessa noite? Amém? Faz sentido ou não faz, gente? Amém? Glória a Deus. Colossenses 1:13, abre lá para mim, mano. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Eu quero acelerar aqui para terminar os 3 pontos que eu quero falar nessa noite. Graças damos ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Opa! 13, meu irmão, não 3, isso. A qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do... Mano, deixa aí, faz favor. Preste atenção numa coisa. Aonde é que nós estávamos? Da onde é que Ele nos tirou? Das trevas. Das trevas. Não, pastor, eu era tão bonzinho. Você pode dizer assim, pastor, eu era criança, pastor, quando eu aceitei Jesus. Eu também era. Mas eu quero te dizer que mesmo lá, nós estávamos no pecado. A Bíblia fala que nós fomos feitos no pecado. A Bíblia fala que o único jeito de nós chegarmos a Deus é compartilhando, sabe, dividindo aquilo que só Jesus tinha, o direito de ser chamado Filho de Deus. Então é por isso que nós estamos na igreja. Então quando nós aceitamos Jesus, Ele faz o quê? Ele nos tira da potestade das trevas e nos transportou para o reino do... Se o reino é do Filho, tem um Pai nesse reino. Amém? É por isso que nós pregamos sobre comunhão, paternidade e reino nessa casa. Porque o reino não é um lugar, meu irmão. O reino é um governo. Reino, aonde tem um reino, tem um rei. Entendeu? E o nosso Deus é o rei sobre o rei, é soberano. Ele é o rei dos reis, o Senhor dos senhores. Amém? Você entende isso? Então é sobre esse reino, é sobre esse governo, é sobre essa administração que nós vivemos. Quando nós entregamos a nossa vida a Ele, quando nós aceitamos Jesus, Ele nos transporta, ou seja, Ele nos pega e nos tira das trevas, nos coloca na luz. O que tem na luz, meu irmão? Preste atenção, exemplozinho rápido para você pensar. Se você chegou aqui na igreja, hoje os irmãos chegaram aqui na igreja, a porta estava fechada, estava tudo escuro. Gente, é fácil você achar o teu assento aqui se eu apagar tudo e deixar tudo no escuro? Não, não é fácil, porque o que está faltando? Luz. Então Deus agora, através do seu Filho Jesus, nos pega das trevas e nos coloca na... Para quê? Para que a gente possa ver. Para que a gente possa ter entendimento, porque quando eu falo de luz, eu falo de entendimento, meu irmão. Então, eu quero te dizer uma coisa, quando você andava perdido, quando você andava desiludido, é porque você não tinha informação. Então, não adianta vir para a igreja sem você se informar, e a informação, ela está escrita onde? Na palavra do Senhor. É só com a Bíblia Sagrada que você se orienta, é só com a palavra de Deus que você consegue achar o curso da sua vida. Você entende isso nessa noite? Então isso é voltar à origem, isso é começar a fazer sentido o porquê você aceita Jesus. Como eu falei, eu quero repetir de novo, você não aceita Jesus para fazer parte de um clubinho social, não. Você aceita Jesus para sair das trevas, ir para a luz, para deixar de ser órfão e compartilhar a paternidade de Deus sobre a sua vida. Você aceita Jesus para ganhar uma família, e por isso nós te chamamos de irmãos, amém? Somos cidadãos dos céus e co-herdeiros com Cristo. Abre lá para mim, Romanos 8, versículo 17 e 18. Romanos, capítulo 8, verso 17 e verso 18. Olha só. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Preste atenção numa coisa. Pai nosso, a partir do momento que Ele divide, que Ele compartilha com você, lembra que eu te falei que o céu se movimenta pelas respostas que nós damos? Amém? Lembra disso? E se nós somos filhos, ou seja, se nós aceitamos Jesus, reconhecemos a paternidade, se nós entendemos que saímos das trevas, fomos para a luz, se nós entendemos quem Deus é, para que Deus me chamou, se nós entendemos que não é mais um largar de cruz, mas um pegar uma cruz e seguir, logo eu entendo que sou filho, e todo filho tem uma herança. A gente não entende isso, cara. Às vezes a gente demora para entender. A gente dobra o joelho para pedir.
A gente olha, aquilo que já foi dado de direito para mim, para você, eu estou gastando. Por isso que Tiago vai falar, sabe por que vocês não recebem? Porque vocês pedem mal, vocês não sabem pedir. É o que a Bíblia fala, Tiago falou isso. E às vezes a gente não entende, porque aquilo que você está pedindo, já é seu. Mas você entendeu o nome? Herança. Sabe por que está esse nome ali? Porque herança existe um tempo determinado para receber. Às vezes você não está recebendo aquilo que você deseja, porque você não tem a maturidade correta para receber. Existe um tempo, um processo, um aprendizado que você precisa pagar, que você precisa passar, e não pagar, passar, para poder receber a herança do Senhor. Não é só sair, levantar a mão e sair correndo, senão fica fácil demais, meu irmão. Entende? Aí faz sentido quando eu expresso aqui na igreja, eu queria que você gravasse isso no teu coração, que Deus tem filhos amados e não filhos mimados. Entendeu? Porque às vezes a gente aceita Jesus e acha que é isso. Eu pedi, agora o Senhor tem que dar. Se Ele é Pai de verdade, Ele vai fazer as minhas vontades. Não, irmão, não é isso que a Bíblia fala. E por isso que a oração do Pai Nosso, ela é a oração de exemplo para a nossa vida. Porque só na comunicação, onde Jesus abre a boca e diz, o Pai é nosso, tem todas as informações para nós pensar. Só que a gente não pensa. A gente vem para o culto na quinta, vem para o culto no domingo, talvez faz alguma coisa durante a semana na igreja e está tudo certo. E nem entende por que dá Pai do Senhor, não entende porque chama o outro irmão de irmão, não entende porque Jesus, às vezes acha que Jesus é o Pai, Deus é o Filho, o Espírito Santo, sei lá, acho que nem existe e faz uma confusão. Por quê? Porque não tem relacionamento com a Escritura. Isto daqui é o que nos direciona. Então me entenda uma coisa, meu irmão, se a palavra desperta o teu coração, preste atenção nisso. Se a palavra acende uma chama no teu coração, é o ensino que vai fundamentar isso dentro de você, para que você não perca o caminho. Por isso que Cristo, Ele se declarou, eu sou o caminho. Porque o que Ele estava dizendo? Siga o que eu estou falando, siga as minhas palavras, olhe os meus exemplos, e vocês vão chegar no lugar certo. Porque além de ser o caminho, Ele é a única verdade. E Ele é o único que pode tirar a vida. Por isso Ele tira você das trevas e coloca você na luz. Amém? E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Verdadeiramente herdeiros de quem? Vamos fazer uma reflexão clara do texto. Precisava estar repetindo de novo. Porque olha só, se nós somos filhos, e aqui ele estava falando de Deus, se nós logo somos herdeiros também, verdadeiramente herdeiros de Deus. Sabe por que essa frase está ali embutida no meio desse versículo? Para você não ter dúvidas. Porque coisa, comum no meio de nós que somos filhos de Deus, é a tal da dúvida se realmente nós somos. Você às vezes fica pensando assim, eu sei porque eu já participei dessas dúvidas também. Meu Deus do céu, será que eu vou para o céu? Será que eu estou preparado? Se Jesus voltar, será que eu vou? Irmão, preste atenção. A Bíblia ela é muito clara com algumas coisas. E eu quero te dizer uma coisa, eu não quero ofender, mas eu quero te levar a um pensamento. Eu quero te levar a amadurecer aquilo que está dentro do teu coração. Se você tem dúvidas da sua salvação, é porque ainda você tem dúvidas da sua filiação. Você entendeu isso? Se você tem dúvidas da sua salvação, é porque você tem dúvidas de quem você é filho. A orfandade ainda rodeia o seu coração. E tudo que eu tenho que fazer para ter essa questão resolvida dentro de mim é entender de quem realmente eu sou filho. Porque entenda uma coisa, a partir do momento que eu sou filho, a herança ela já está disponível para mim. Só que ela tem uma data, ela tem um momento certo para eu colocar a mão. Dá para pegar a herança em qualquer tempo? Não. Existe um processo. Existe um tempo, mesmo depois da morte lá que os herdeiros têm o direito, não existe um processo todo para ser feito? Não existe um tempo para... Pois é, e às vezes a gente quer fazer de qualquer jeito. Por isso que a Bíblia foi feita de processos, meu irmão, e a gente não entende. Pensa só, Deus agora vai lá, já ia botar Jesus no meio, não, foi Deus. Deus vai lá e dá um sonho para José. E aí José, imaturamente, menino moço ainda, chega de manhã cedo, acorda, dá aquela berda de boca assim bonita, descansou bastante. Chega lá e conta o sonho para os pais. Os pais imaturos, que estavam meio distante do Senhor, não entendendo muito da situação, começa a fazer o quê? Começa a pensar, estás bobo, está dizendo que eu vou me dobrar a ti?
Ah, rapaz, você está achando o quê? E aí começa um grande conflito e vocês sabem a história. Mas sabe o que acontece? Muitas vezes alguns conflitos desses vêm na nossa vida, sabe para quê? Para nos treinar, porque aonde Deus vai nos levar, o que nós vamos precisar é da paciência, o que nós vamos precisar é da longanimidade, o que nós vamos precisar é do amor, o que nós vamos precisar são os frutos que somente o Espírito Santo pode forjar em mim e você. Sabe por quê? Porque isso é forjado na herança. Isso não pode ser forjado quando eu sou criatura. Isso não vai ser me dado quando eu ainda, apenas estou vivendo por viver. Quando eu não tenho entendimento ainda de quem eu sou em Deus. Só vai isso fazer sentido na minha vida quando eu reconheço a paternidade que eu carrego. Quando eu reconheço quem Cristo é para mim. Amém? Você entendeu isso? Vamos lá, vamos para frente. E co-herdeiros de Cristo. E se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos... Cara, você está reclamando do quê, cara? Tem prova, tem luta, dá glória a Deus, porque quanto maior a provação, maior é o que nós seremos glorificados nele, entendeu? Tem um céu que nos espera, meu irmão, a gente tem que entender isso, entendeu? Nós não somos daqui, aqui é só passagem, existe um lugar que está sendo reservado, preparado por nós. Ah, pastor, mas é só lá então que eu vou ter alegria? Não, meu irmão, porque a alegria não é sua, você pode ter felicidade, a alegria é um fruto do Espírito, e quando você entender quem você é em Deus, a alegria vai fazer parte da tua vida. Ah, pastor, mas a alegria vai fazer parte quando eu estiver meio trancado financeiramente? Vai. Você pode até ter ausência de felicidade naquele momento, mas a alegria é fruto do Espírito, porque mesmo sem nada, você vai olhar, você vai dizer, eu sei quem Deus é, e eu sei como Ele vai me suprir. Entende isso nessa noite? Por isso que não é os seus anos de igreja, meu irmão, que vai te fazer salvo ou não. Não são as penitências que você quer pagar para Deus que vai te levar mais perto de Jesus e vai te garantir a salvação. Não. A Bíblia vai falar sobre isso. A palavra do Senhor vai falar que a graça, meu irmão, ela substitui todo o sacrifício. E agora? Você acha mesmo que é o tempo de igreja? Não, irmão. Se você pode morrer velho aqui dentro, se você não entender quem Cristo é para você, só vai ter perdido tempo. Amém? Então entender a paternidade, meu irmão, entender os princípios básicos de quem Deus é, o porquê Jesus morreu na cruz, o porquê nós somos chamados de irmão, é o princípio para nós começarmos a caminhar com Cristo. Nós precisamos gravar isso no nosso coração de uma vez por todas. Vamos lá, verso 18, meu irmão, por favor. Porque para mim, tenho por certo que todas as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Você está afim de entender aquilo que o céu tem para você, meu irmão? É só permanecer. Se você quiser entender aquilo que o céu já descreveu para a sua vida, é só permanecer, porque existe um tempo, eu tenho por certo que as aflições deste tempo, está difícil agora, presta atenção, é Deus te preparando para Ele te levar nesse lugar pertencente, onde há uma herança, onde há algo que só você vai compartilhar com Ele. Você entende isso? Essa aflição desse tempo agora é um treinamento para te levar mais perto do Pai. Para que o quê? Para comparar com a glória que nos há de ser revelada. Deus tem algo para revelar para o teu coração. Deus tem algo para revelar na tua vida. Deus tem algo para revelar sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre você. Só que nós temos que ter a atenção de como vai ser isso, como essa informação vai chegar. Que às vezes Deus está falando com você todo o culto, Deus está falando com você em todo o devocional, em toda a oração, mas seus ouvidos estão com comichão, os seus ouvidos estão tampados. Sabe por quê? Porque você não entende quem você é nele. E aí as tuas orações é: Pai, será que eu estou salvo? Senhor, eu queria tanto isso, eu queria tanto aquilo. E Ele está olhando para você dizendo: cara, então para um pouquinho e começa a escutar o que eu tenho comunicado com você. Para um pouquinho e presta atenção naquilo que eu tenho tentado falar com você, da maneira que eu tenho tentado me relacionar com você. E você vai perceber que tudo vai mudar na sua vida. Amém? Isso nos leva no quê? Nos leva à origem de tudo, meu irmão. Deus nos resgata através do Filho e nos dá uma origem celestial. Por isso o Pai é nosso. É por isso.
que o Pai é nosso. Terceiro, nos dá uma identidade. Cara, se você entender, voltar para a origem, se você entender quem é Deus, se você entender quem é Cristo Jesus na sua vida, uma identidade vai ser criada em você. E eu quero te dizer uma coisa: se hoje vocês me perguntar quem eu sou e pedir uma prova de quem eu sou, o que eu mostro para você? Uma identidade. É o único documento que vai provar quem eu sou, que vai provar que aquele realmente sou eu. Não é como uma identidade. Você chega no órgão público, como é que você prova que aquele é o Maico Madureira que está falando com aquela pessoa? Eu tiro da identidade, eu tiro a minha CNH, tiro a minha carteira de trabalho, um documento de identificação, porque a identidade revela quem você é. E isso que eu queria que você prestasse atenção e saísse nessa noite com um coração aceso sobre isso. Porque se você ainda ora perguntando quem você é, entende que eu tenho que voltar tudo de novo, para que você marque, para que você comece a pensar sobre o que é Pai Nosso. Se eu ainda oro perguntando para Deus quem eu sou, se eu ainda oro perguntando para Deus, será que eu tenho ou não tenho salvação? Se eu ainda oro, sabe, se eu ainda os meus joelhos se preocupam com as coisas que eu... É porque eu não entendi nada. É porque ainda não faz sentido a minha paternidade com Deus. Ainda não faz sentido Jesus ter morrido na cruz e ter sido transformado em meu irmão. Ainda não faz sentido, sabe, o Senhor Jesus ter sido o mais velho não, o único, e deixado de ser o único para ser o primogênito. O unigênito para ser primogênito. Você entende isso nessa noite? Então, quando nós entendemos esse processo, quando nós entendemos a origem, quando nós entendemos, sabe, o que é o Pai Nosso, quando nós entendemos o que Jesus nos deu de direito, nós vamos criar em nós uma identidade. E eu te digo uma coisa: depois que uma identidade é criada em você, nada mais te abala. Nada mais. Às vezes essa oração, esse sentido fraco que tenta te tirar da presença do Senhor, você vai ver que é coisa pouca, que é coisa pequena. Nada mais vai tirar você do centro da vontade de Deus quando uma identidade é criada em você. Amém? Eu quero acabar essa mensagem lendo esse versículo, Romanos 8:29. Então entenda uma coisa: quando você tem identidade, nós não somos órfãos. Quando nós temos uma identidade no pecado, nós temos uma identidade danificada, caída. A cruz nos conectou em Deus novamente. Por isso que ele fala: pega a sua cruz e siga-me. Por quê? Porque ele quer te manter conectado nele. Você entende isso? Em nome de Jesus? Romanos 8:29 diz assim: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu, a fim de que ele seja o entre muitos. Você tem dúvida? Está aqui a tua resposta.